Olá, amigos, bem-vindos ao podcast do Germano. Hoje vamos falar sobre a prece. A prece que acalma, que traz esperança, que é uma invocação de confiança na espiritualidade. Através da prece, o homem entra em comunicação pelo pensamento com Deus, com Jesus e com o mundo espiritual. De acordo com Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, o Espiritismo tem tornado a ação da prece algo compreensível, explicando o modo de transmissão do pensamento, para que o ser a quem oramos atenda ao nosso apelo. Imaginemos que todos, encarnados, desencarnados, estejam mergulhados num tipo de fluido chamado fluido cósmico universal, que ocupa o espaço, assim como nós. Esse fluido universal recebe um impulso da vontade, é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. As vibrações do fluido universal se estendem ao infinito. Então, quando nós dirigimos o nosso pensamento a alguém, seja na Terra ou no espaço, seja de encarnado para desencarnado ou de desencarnado para encarnado, é estabelecida uma corrente fluídica entre um e outro, transmitindo o pensamento e dentro desse pensamento, sentimentos e emoções. Isso ocorre também entre os encarnados. Essa energia da corrente é proporcional ao pensamento e à vontade. É assim, meus amigos, que os espíritos ouvem todas as nossas preces que lhes são dirigidas, em qualquer lugar, em qualquer circunstância que o apelo se encontre. Na explicação do Evangelho, página 461, é possível ainda entender a utilidade da prece e seus efeitos. Através da prece, o homem atrai o concurso dos espíritos bons, que estão aptos a ajudá-los em boas resoluções e também orientá-los com pensamentos eficazes. O homem, com isso, adquire força moral, coragem e determinação por esse meio. Muitas vezes, o homem também evita males que são atraídos por suas próprias falhas e equívocos. Entender esse mecanismo nos ajuda muito em nosso funcionamento diário, pois, de acordo com a narrativa de Kardec, no Evangelho capítulo 27, item 12, se nós dividirmos os males da vida em duas partes, seriam constituídos da seguinte forma: os males que o homem não pode evitar e os outros, as tribulações que o próprio homem causa com seus excessos, incúrias, etc. A segunda forma excede a primeira quase sempre. Então, fica claro que o homem é autor da maior parte de seus problemas e aflições, que poderiam ser poupados se houvesse prudência, sabedoria e também humildade para reconhecermos nossa humanidade. Ultrapassamos invariavelmente o limite do necessário de nossas satisfações e geralmente estamos sempre insatisfeitos. Possivelmente, se não fosse assim, não teríamos tantas doenças que são resultados, são consequências de tantos excessos, provenientes sobretudo da nossa ambição. Talvez não tivéssemos tantas decepções, ruínas, conflitos, se fôssemos mais humildes em relação à nossa vaidade, orgulho e distanciamento dos ensinamentos do Cristo. Se praticássemos a lei da caridade normalmente em nossas vidas, não existiriam
maledicências, invejas, ciúmes e sentimentos menos elevados. A prece tem, sobretudo, um efeito salutar. É como um bálsamo para o coração. Faz com que possamos nos inspirar no bem, com o acompanhamento dos espíritos bons, a fim de resistirmos ao mal, pensamento e à ação maléfica. Contudo, é o homem que solicita bons conselhos e os põe em prática, ninguém mais. Ele tem a liberdade da escolha, do caminho a seguir entre o bem e o mal. A prece exerce uma espécie de ação magnética, porém, seus efeitos não dependem apenas da força fluídica. Os espíritos suprem, em caso de necessidade, qualquer insuficiência daquele que ora, seja agindo em seu nome através da inspiração, seja lhe dando forças momentaneamente. Uma força excepcional, quando julgam que essa força é meritória e pode ser proveitosa. Reparem bem nessa informação do Evangelho. Mesmo aquele que não se considere digno de orar e ser escutado, e exercer influência salutar frente à espiritualidade, não deve, em função disso, desistir de orar pelos outros ou por si mesmo, pois a própria consciência de sua inferioridade é uma prova de humildade. É a intenção que realmente interessa aos olhos de Deus. O poder da prece está no pensamento, não nas palavras, não no lugar, na forma, nem no momento. Na verdade, a influência do lugar só se faz importante em relação ao recolhimento e à profundidade da prece. Porém, peça o que realmente necessitais. É inútil pedir ao Senhor para abreviar nossas provas ou que Ele nos dê alegrias, realizações, bens, riquezas e etc. Tenhamos em mente que os bens mais preciosos são a paciência, a resignação, a fé, a caridade e o aprimoramento moral. Também temos que considerar que o Pai Celestial sabe o que é melhor para cada homem. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Meus amigos, fica aqui o convite à prece. A prece genuína, a prece que possa nos fortalecer para lidarmos com a vida e tudo o que advém dela. Saibamos, portanto, pedir e, sobretudo, receber com gratidão. Convidamos a todos a seguir o Instituto Espírita Amigo Germano no endereço da postagem, curtindo, compartilhando nossos conteúdos no Instagram, Facebook, Twitter, ajudando a levar a mensagem consoladora da doutrina espírita cada vez mais longe. Um grande abraço fraterno a todos.